Daiane, uma empregada dedicada que trabalhava na enorme mansão La Fonte há anos, foi acusada de ter cometido um roubo, deixando os familiares decepcionados com ela. Até que um dia, ela escutou uma conversa no telefone que a deixou boquiaberta. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Daiane abriu lentamente os olhos. Ela estava sentada em um banco. Suas roupas, o uniforme de empregada que ela sempre usava com orgulho, estavam amassadas e desconfortavelmente úmidas devido à neblina matinal. Tentando organizar seus pensamentos, passou as mãos pelos cabelos, sentindo uma leve dor de cabeça. Em sua mão, uma nota dobrada atraiu sua atenção. Com dedos trêmulos, ela abriu e leu as palavras que fizeram seu coração parar. Você está demitida, não aceito que me roubem. Nunca mais volte para nossa casa. Emerson. Daiane exclamou para si mesma. Nunca roubaria nada, sua voz ecoando na quietude da manhã. Trabalhava há anos na mansão La Fonte, uma família prestigiada na comunidade, sempre conhecida por sua competência e honestidade. Lucinda La Fonte, dona da casa, era uma figura de autoridade e elegância que Daiane respeitava profundamente. Emerson, marido de Lucinda, sempre foi gentil e acessível, tratando Daiane como um membro da família. Nunca, em todos esses anos, ela sequer pensou em roubar algo. Sua integridade era a base de sua personalidade, o pilar que sustentava sua vida humilde, mas digna. A acusação na nota não só ameaçava seu emprego, mas também manchava sua honra, a mesma honra que a fez ser respeitada entre amigos e familiares. Ele simplesmente me deu esta carta e me mandou descer do carro, ela pensou. Com o coração pesado, mas cheia de determinação, Daiane sabia o que precisava fazer. Caminhou em direção à mansão La Fonte, cada passo carregado de medo e indignação. Eles vão ver que isso é um erro, pensou, lembrando-se de cada momento de lealdade e dedicação que dedicou àquela casa e àquela família. Não poderia deixar uma sombra tão escura cobrir sua vida sem lutar para limpar seu nome. Ao chegar à grande porta de entrada da mansão, Daiane hesitou, com as mãos tremendo. Tocou a campainha e engoliu em seco, tentando acalmar o coração acelerado. Emerson atendeu a porta e bateu-a atrás de Daiane, sem a cordialidade habitual. Olhou para ela com uma severidade nunca vista antes. Daiane, você não é bem-vinda nesta casa depois do que aconteceu, disse ele, a voz dura e implacável. Lucinda, sua esposa, estava sentada no centro da sala, a expressão dura como pedra, os olhos fixos em Daiane como se tentasse decifrá-la. Sem preâmbulos, lançou as acusações. Uma joia inestimável foi roubada desta casa, Daiane, e todas as evidências apontam para você. Como pôde nos trair assim, depois de todos esses anos? Felipe, o advogado da família, que também estava presente, observava a situação com calma. Chocada com as acusações e a frieza nas vozes, Daiane sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu nunca faria isso, por favor, acredite em mim, não sou uma ladra, implorou, as palavras saindo em um sussurro trêmulo de desespero. Você me deixou na praça como se eu fosse um objeto. Nunca faria algo assim, argumentou Daiane, sentindo as lágrimas banharem seu rosto. Eu a deixei na praça sim. Minha esposa não podia permitir que você ficasse nem mais um segundo nesta casa. Mais uma vez, você não é bem-vinda aqui, disse Emerson, com a voz afiada. De repente, deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. As câmeras não mentem, você foi vista na área restrita pouco antes do desaparecimento da joia. O que mais devemos pensar? Disse Emerson, levantando a voz acusatória. Cada palavra era um martelo atingindo sua inocência. Você tinha nossa confiança e é assim que nos retribui, roubando de nós. Você é uma decepção, Daiane. Se tivesse um pingo de decência, confessaria agora mesmo e nos pouparia mais constrangimento. Completou Lucinda. Daiane, nervosa e com lágrimas nos olhos, mal conseguia formular uma resposta. A acusação injusta e o tratamento cruel a deixaram sem palavras. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de provar sua inocência, mas naquele momento enfrentava a dura realidade de estar completamente sozinha contra as pessoas a quem havia dedicado anos de lealdade e trabalho duro. Enquanto Daiane lutava para manter a compostura diante das graves acusações, um movimento no limite de sua visão chamou sua atenção. Maria,
conselheira pessoal de Lucinda, estava no final do corredor, observando a cena com um olhar curioso. Diane notou que suas mãos tremiam enquanto ajustava e reajustava seus óculos. Diane, determinada, perguntou com a voz firme, apesar do medo que sentia. Se eu sou a culpada, por que ela parece tão perturbada? Lucinda franziu a testa e Emerson seguiu o olhar de Diane até Maria, que, percebendo que estava sendo observada, deixou cair um vaso com um estrondo. O barulho fez todos na sala pularem, e por um momento a atenção se focou nela. Maria, você está bem? Perguntou Lucinda, com a voz suavizando, e curiosa. Sim, senhora, estou um pouco cansada, só isso, respondeu Maria rapidamente, evitando o contato visual com todos na sala, especialmente com Diane. Observando Maria ir embora, a mente de Diane girava com novas dúvidas e teorias. Talvez eu não seja a única que tenha explicações a dar, pensou ela, determinada a descobrir mais sobre o que realmente havia acontecido naquela noite. O comportamento de Maria era no mínimo estranho, e Diane sabia que qualquer pista poderia ser crucial para limpar seu nome. Felipe, o advogado, observava atentamente todos na sala, principalmente Maria, cujo comportamento nervoso não passou despercebido. Maria, você poderia nos contar exatamente onde estava na noite do roubo? Perguntou Felipe diretamente, querendo explorar qualquer pista que pudesse esclarecer o caso. Maria hesitou, seu olhar vagando para o chão antes de responder. Eu estava aqui até tarde, ajudando Lucinda com algumas tarefas. Depois fui para meus aposentos na mansão descansar, disse, a voz vacilante sob o peso do interrogatório. Isso é bastante vago, Maria. Você pode nos dar mais detalhes sobre a hora exata em que foi para seu quarto? Insistiu Felipe, insatisfeito com a resposta evasiva. Eu realmente não me lembro da hora exata. Foi uma noite muito agitada, disse Maria, evitando o olhar curioso de Felipe. Ele trocou um olhar com Diane, indicando que algo não estava certo. Vamos precisar verificar isso mais detalhadamente. Talvez devêssemos conversar com alguém que possa confirmar sua história, sugeriu Felipe, já pensando nos próximos passos da investigação. Lucinda se aproximou de seu marido, observando a interação de Maria com crescente desconforto. Emerson, você acha que estamos fazendo a coisa certa? Felipe parece pensar que há mais nesta história do que aparenta, comentou ela, calmamente. Emerson, mantendo a postura firme, respondeu sem hesitar. Lucinda, não podemos ignorar qualquer possibilidade. Se Diane é inocente, então devemos descobrir o verdadeiro culpado, seja quem for. Felipe aproveitou o momento de dúvida para pressionar ainda mais. Com sua permissão, gostaria de revisar as gravações das câmeras de segurança de toda a semana passada, e se possível, gostaria de ter uma lista de todos que estavam na casa na noite do assalto. Emerson assentiu, ainda reticente, mas reconhecendo a necessidade de ser minucioso. Vou organizar isso para você, Felipe. Quero isso resolvido tanto quanto você, disse, marcando o início de uma investigação mais profunda que prometia revelar segredos que alguns talvez preferissem manter escondidos. Felipe passou a tarde revisando imagens de câmeras de segurança e entrevistando discretamente outros membros da equipe da casa. Tudo parecia não levar a lugar nenhum, até que uma conversa casual com um funcionário que trabalhava próximo a Maria revelou algo intrigante. Sim, eu vi Maria com algumas bolsas novas outro dia, disse o funcionário, baixando a voz. Eram de lojas muito caras, sabe? Felipe anotou essa informação, o interesse aumentando. Você se lembra que dia foi? Ele perguntou, já pensando em verificar as gravações das câmeras externas. Um dia da semana passada, não lembro qual, respondeu o funcionário, parecendo preocupado em falar demais. Com essa nova informação, Felipe foi ao escritório de Emerson para verificar as gravações das câmeras externas daquela semana. Encontrou rapidamente imagens de Maria carregando várias sacolas que pareciam muito caras para seu salário habitual. Isso definitivamente parece suspeito, murmurou Felipe. Será que ela poderia estar envolvida de alguma forma com o roubo da joia? Se perguntou Felipe, já planejando os próximos passos. Amanhã, vou querer conversar com Maria novamente, desta vez com Emerson e Lucinda presentes. Precisamos ir a fundo nisso. Felipe então, conversando com seus clientes, os convenceu a permitir que Diane ficasse lá, pelo menos até que o caso fosse resolvido. Diane passou por uma complicada mistura de alívio e ansiedade.
Ele fez isso para ajudar a mulher, já que ela morava na mansão há anos, e teria que arrumar um lugar para ficar nos próximos dias. Embora Emerson e Lucinda não quisessem Diane por perto, eles a deixaram ficar a pedido do advogado, que estava ansioso para resolver aquele mistério quanto antes. Chegando lá, o advogado conversou com Diane, sem dar muitos detalhes da sua investigação e pedindo para que ela se comportasse. Com essa nova determinação, Diane sentiu uma faísca de esperança. Sabia que a verdade começava finalmente a surgir, e com ela, a chance de limpar seu nome. Ao retornar ao seu quarto naquela noite, Diane não conseguia evitar o nervosismo, mas se sentia esperançosa ao mesmo tempo. Com o passar dos dias, Diane sentiu o peso do isolamento e do julgamento aumentar ainda mais. Os cochichos entre os funcionários e os olhares desconfiados faziam de seus dias na mansão La Fonte um verdadeiro teste. Lucinda e Emerson a evitavam, tratando-a com frieza. Uma tarde, enquanto terminava de arrumar a biblioteca, Diane refletia sobre a situação. Como posso limpar meu nome, se todos já decidiram que sou culpada? Perguntou-se, sentindo raiva e desespero. Seus pensamentos foram interrompidos ao ver Maria passar rapidamente pelo corredor, parecendo perturbada. Instintivamente, Diane decidiu segui-la discretamente. Guiada pela suspeita de que Maria pudesse estar envolvida no roubo, Diane manteve-se a uma distância segura. Maria, envolvida em sua própria conversa, não percebeu que estava sendo seguida. Sim, eu entendo, mas isso não é fácil, ouviu Diane enquanto Maria caminhava apressadamente em direção à frente da mansão, do lado de fora. Diane escondeu-se atrás de uma das grandes cortinas da sala que dava para o jardim e observou Maria encontrar um homem misterioso. A discussão entre eles foi intensa e breve. Maria gesticulava muito, aparentemente tentando convencer o homem de algo enquanto ele parecia irritado e impaciente. Isso vai mais fundo do que imaginei, sussurrou Diane para si mesma, sentindo uma onda de ansiedade. Após a discussão, o homem saiu rapidamente, deixando Maria visivelmente abalada. Determinada, Diane saiu de seu esconderijo e se aproximou de Maria. Maria, você está bem? Quem era aquele homem? Perguntou Diane, tentando parecer casual. Maria, ainda recuperando-se do choque inicial, olhou para Diane com uma expressão fechada. Não é da sua conta, Diane. É melhor você se preocupar com seus próprios problemas, retrucou, antes de sair apressadamente. Frustrada, mas ainda mais determinada, Diane sabia que precisava continuar sua investigação. Nos dias seguintes, Diane notou um aumento nos sussurros entre os funcionários, todos centrados em Maria e suas misteriosas atividades noturnas. Colegas comentaram calmamente sobre um visitante não registrado que entrava e saía da mansão durante a noite para visitar Maria. Curiosa e desconfiada, Diane decidiu dedicar algumas noites à observação, escondendo-se em locais estratégicos. Uma noite, enquanto a mansão dormia, Diane se pôs atrás de uma cortina pesada no salão principal, que oferecia uma visão clara do portão dos fundos. As horas passaram lentamente e Diane começou a se perguntar se estava apenas perseguindo uma pista falsa. Justo quando pensava em desistir, uma figura escura emergiu das sombras do jardim, caminhou até o portão dos fundos, abriu-o cuidadosamente e saiu sem fazer barulho. Quem é você? Sussurrou Diane para si mesma, tentando discernir qualquer característica da figura. Determinada a verificar as câmeras de segurança no dia seguinte, Diane mal conseguiu dormir. Ao procurar Lucinda para pedir acesso às gravações, descobriu que esses horários específicos haviam sido misteriosamente excluídos. Isso não é coincidência, comentou para si mesma, sabendo que alguém dentro da mansão estava tentando encobrir algo. Mais tarde, notou uma agitação incomum entre os funcionários. Curiosa, Diane chegou discretamente perto o suficiente para ouvir fragmentos da conversa entre Almir, o jardineiro, Emerson e Lucinda. Diane estava no escritório tarde da noite, parecia estar procurando algo, disse Almir, lançando um olhar nervoso para a escada. Visivelmente perturbada, Lucinda respondeu severamente. Isso é muito sério, Almir. Se Diane está realmente envolvida no roubo, precisamos tomar medidas imediatas e chamar a polícia. Já estou farta de mantê-la aqui. Mas só expulsá-la não basta, preciso colocá-la na prisão. Diane sentiu o coração apertar. As palavras de Almir foram um choque doloroso, pois ela sabia que eram acusações falsas. Retirou-se silenciosamente antes de ser vista. Mais tarde, Diane decidiu confrontar Almir. Ela o encontrou falando ao telefone de maneira suspeita.
Eles não suspeitaram de mim, mas isso está me deixando nervoso, ouviu Almir dizer. Por favor, deixe minha família em paz, ele implorou. Determinada a entender melhor, Daiane esperou até que ele encerrasse a ligação e o abordou. Almir, podemos conversar? Perguntou Daiane, com a voz firme, mas gentil. Almir, surpreso e assustado, assentiu. Ouvi você falando ao telefone, começou Daiane. Isso tem algo a ver com as acusações contra mim? Almir, após um conflito interno, confessou. Alguém me pressionou. Uma voz ao telefone me disse exatamente o que dizer para te incriminar e ameaçou minha família. Não queria fazer isso, mas me senti sem escolha. Você sabe quem está por trás disso? Perguntou Daiane, tentando manter a calma. Não, era apenas uma voz com modificação ao telefone. Eles nunca se identificaram, respondeu Almir, com medo. Daiane sentiu frustração. Sabia que Almir não tinha intenção de machucá-la, mas a complexidade do mistério ainda a cercava. Obrigada por me dizer, Almir. Precisamos ter cuidado, disse ela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Mais determinada do que nunca, Daiane decidiu investigar o escritório de Emerson à noite, usando uma chave mestra para entrar. Vasculhando as gavetas, encontrou uma pasta intitulada Finanças Privadas, contendo faturas e contratos de empréstimo. De repente, um ruído sutil a alertou. Escondeu-se atrás de uma cortina. Quando Maria entrou, abriu a gaveta que Daiane havia acabado de fechar, reorganizou os documentos e saiu sem perceber Daiane escondida. Determinada a descobrir mais, Daiane verificou o escritório particular de Maria e encontrou recibos de pagamentos elevados para diversas contas desconhecidas. Fotografou os documentos, planejando confrontar Maria. Contudo, antes que pudesse agir, uma fumaça começou a se infiltrar nos corredores da mansão. Alarmada, Daiane seguiu o cheiro até a cozinha, onde uma pequena chama começou a devorar uma cortina. Gritou por ajuda, e Almir rapidamente usou um extintor para apagar o fogo enquanto Maria chamava os bombeiros. A emergência interrompeu seus planos, mas Daiane sabia que estava se aproximando da verdade. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e cada movimento precisava ser calculado com precisão. Daiane ajudava a evacuar os presentes e a controlar o fogo para evitar que se espalhasse. Enquanto isso, ela não conseguia parar de pensar nas implicações do que havia descoberto. Foi um acidente, ou alguém iniciou o incêndio intencionalmente para destruir evidências. A coincidência do incêndio logo após sua descoberta era suspeita demais para ser ignorada. Com a fumaça enchendo o ar e as sirenes ecoando, Daiane sabia que, uma vez resolvida a emergência, teria que agir rapidamente. Enquanto os bombeiros trabalhavam freneticamente para controlar as chamas que consumiam a sala de gravação, Daiane notou um movimento suspeito. Maria, com uma expressão de pânico, pegou rapidamente uma mala e saiu pela porta dos fundos. Dada a tensão do momento, a fuga de Maria poderia ter passado despercebida por todos, menos por Daiane. Com o coração acelerado, ela decidiu seguir Maria, convencida de que a fuga estava diretamente relacionada aos segredos da mansão. Daiane saiu discretamente, mantendo uma distância segura. Maria caminhou rapidamente até a rua e entrou em um táxi que a esperava. Daiane correu até o estacionamento, pegou o carro do motorista da mansão e começou a seguir Maria, tentando ser o mais discreta possível. Finalmente, Maria parou em uma zona industrial e entrou em um armazém abandonado. Daiane estacionou o carro a uma distância segura e continuou a pé, aproximando-se cautelosamente do armazém. O lugar estava mal iluminado e silencioso, exceto pelo som de vozes abafadas. Não posso continuar com isso, você precisa entender, Maria dizia ao telefone, sua voz tremendo de medo e determinação. Não posso ficar calada. Isso foi longe demais. Não posso olhar no espelho sabendo o que está acontecendo. Por favor, não machuque minha família, disse ela, chorando. Daiane, ouvindo atentamente, sentiu uma onda de choque ao entender que Maria não era a arquiteta das tramas que colocavam todos em perigo. Ela era, na verdade, mais uma peça sendo manipulada. Daiane percebeu que precisava agir com cautela, entendendo que as forças contra eles eram mais complexas e perigosas do que imaginava. Determinada a resolver o caso, Daiane se aproximou de Maria cuidadosamente para não assustá-la. Maria ficou surpresa e assustada ao vê-la, mas ela resolveu falar mesmo assim. Maria, eu sei que você está envolvida em algo muito complicado, ouvi sua conversa.
Estão tentando comprar seu silêncio. Por que você está tão assustada? Maria olhou nervosa ao redor antes de responder. Não posso falar muito. Não sei se você entenderia, disse ela, tremendo de medo. Quero ajudar, Maria. Se estamos em perigo, precisamos trabalhar juntas para acabar com isso, insistiu Daiane. Hesitante, Maria pegou seu celular, colocou um vídeo e entregou para Daiane. Nele, Emerson era claramente visível entrando na sala onde as joias eram guardadas, usando luvas e segurando o que parecia ser uma cópia da chave do cofre. Ele caminhou calmamente, roubou as joias e desligou a câmera. Daiane, paralisada ao ver as imagens de Emerson, sabia que tinha que agir. Copiou o vídeo em vários dispositivos e planejou enfrentar Emerson diante de toda a família Lafonte, garantindo que ele não teria como escapar das consequências. Então, Daiane rapidamente colocou o vídeo em seu laptop e voltou para o local do incêndio, onde todos estavam. Ela então reuniu a todos e começou. As últimas semanas foram tumultuadas e cheias de suspeitas. Muitos de vocês me viram como alguém que poderia ter traído a confiança desta família. Mas a verdade é diferente, e é hora de trazê-la à luz. Emerson ofereceu um sorriso confiante, talvez esperando um discurso de despedida. Daiane, no entanto, tinha outros planos. Ligou seu laptop na frente de todos e começou a reproduzir o vídeo. As imagens de Emerson entrando furtivamente na joalheria não deixaram espaço para dúvidas. A traição ficou clara. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Emerson tentou interromper, levantando-se abruptamente. Isso é um absurdo, essas acusações são fabricadas, exclamou, com a voz trêmula. Daiane, no entanto, manteve a compostura. As imagens não mentem, Emerson. Nem os documentos que as acompanham. De repente, Maria apareceu. Emerson ameaçou minha família e me fez vender as joias por coerção. Ele desviava dinheiro desta casa há meses. Toda vez que tentei denunciá-lo, ele me coagiu a ficar quieta. Lucinda, a matriarca, visivelmente emocionada, olhou para Emerson. Como você pôde? Emerson começou a se defender, mas Lucinda levantou a mão para silenciá-lo. Daiane, sinto muito pelo que meu marido causou a você. Obrigada por trazer a verdade à tona. Em seguida, Lucinda pegou o telefone e, com firmeza, chamou a polícia para denunciar Emerson por roubo e obstrução da justiça. Ele tentou fugir, mas os funcionários o seguraram. Quando os policiais chegaram, Emerson foi levado sob custódia. Todos assistiram à cena, muitos ainda em estado de choque. Daiane sentia alívio e exaustão. Lucinda, mesmo chorando, se aproximou de Daiane, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você mostrou uma bravura incrível e salvou não apenas a si mesma, mas também aos funcionários, obrigada. Com Emerson enfrentando as consequências legais de suas ações, a mansão Lafonte começou a curar as feridas da traição. Daiane, agora completamente livre das acusações, podia finalmente olhar para o futuro, sabendo que a justiça, embora tardia, triunfou. Em sua opinião, o que leva um ser humano que já tem tudo, materialmente falando, roubar a própria família, em busca de mais para si mesmo? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.